Oi, gente, bom dia com Jesus. Hoje eu vim falar com vocês sobre o Espírito Santo. Será se você tem o Espírito Santo? Será se você recebeu o Espírito Santo? Vamos ver o que a palavra diz em Romanos, capítulo 10, versículo, vamos ver aqui, 9. Vamos ler a palavra? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né? Muitas pessoas confundem e elas acham que receber o Espírito Santo, receber o batismo com o Espírito Santo, é quando elas começam a usar o dom de falar em línguas. E isso não é verdade, isso não é real. Aqui nós lemos em Romanos 10, capítulo 9, né? Se nós confessarmos o Senhor Jesus com a nossa boca e crer no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. E quando nós cremos, quando nós ouvimos o Evangelho e nós cremos, nós imediatamente recebemos o Espírito Santo. Então não é o dom de falar em línguas que determina se uma pessoa tem um Espírito Santo ou não. Na verdade, o que determina se uma pessoa tem ou não o Espírito Santo é o fruto, não é o dom. O dom, ele é apenas um dos 9 dons descritos na primeira carta aos Coríntios, a partir ali do verso 6 ou 7, se não me engano. E aqueles 9 dons descritos lá na primeira carta aos Coríntios são presentes que o Espírito Santo te dá. Ele nos dá presentes, são dons, é para serviço da igreja. Então os dons diz respeito a fazer e o fruto diz respeito a quem você é. O fruto descrito em Gálatas 5:22. Vamos ler o que está escrito lá em Gálatas 5:22? Diz assim, olha: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o fruto de Gálatas 5:22 é que determina se você tem ou não o Espírito Santo de Deus. É sobre você ser e não sobre fazer, né? Isso daqui é a tua essência. Os dons é sobre serviço da igreja, como eu estava dizendo para vocês. Então as pessoas de forma errada, elas falam, né? Popularmente ficou conhecido assim: eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu recebi o dom, o Espírito Santo em mim porque eu estou falando em línguas. E na verdade não é. Muitas pessoas usam os dons e às vezes elas nem com Jesus estão, porque os dons, segundo a palavra de Deus, são irrevogáveis. O Senhor dá e Ele não toma. Então, de repente, a pessoa estava com Jesus e de repente ela saiu da presença do Senhor, mas o dom permaneceu com ela. E aí ela fica ali, se movimentando nesses dons, e as pessoas ficam julgando umas às outras e determinando que aquela pessoa é muito de Deus, porque afinal ela está se movendo nos dons. E eu gostaria de trazer essa palavra para você hoje e esclarecer para você que o que determina se você tem o Espírito Santo ou não é o fruto e não o dom. Amém? Fica com essa palavra. Eu me lembrei de Atos, inclusive, quando Pedro teve aquela visão do lençol e ele foi até a casa de Cornélio. Lá estavam Cornélio, sua família e alguns convidados de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, fazia suas orações. Está escrito lá em Atos 10, tá? Essa passagem. E Cornélio, eles ouviram do Evangelho. O Senhor mandou que Pedro fosse até lá. E por isso ele teve a visão, e ele foi acompanhando, né, ali aos servos, né, de Cornélio. Chegando lá, ele falou do Evangelho de Jesus Cristo, e imediatamente eles creram. E a palavra de Deus vai dizer que na mesma hora eles receberam o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus como o único, suficiente Salvador em nosso coração, nós recebemos já o Espírito Santo de Deus. E aí é só aguardar, é só orar, é só pedir, porque nós devemos buscar com zelo todos os dons. E nós pedimos ao Espírito Santo que nos dê esses presentes
que são os dons do Espírito, inclusive o dom de falar em línguas. E também, mais do que isso, mais do que buscar dons para que nós possamos servir a igreja do nosso Senhor, nós devemos buscar o fruto do Espírito. Amém? Que Deus conserve essa palavra no seu coração, que você possa ser surpreendido, não só com os dons, mas também com o fruto do Espírito Santo, que ele possa germinar em você e te fazer crescer, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe!